Aleluias. Essa palavra eu venho já de alguns dias meditando nela e hoje se encontrou o dia propício para falar, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que Deus me mostrou dentro dessa palavra, que talvez está assim atrapalhando muitas coisas em muitas áreas na sua vida. Neemias capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Amém? Está assim escrito: sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, e ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém eles intentavam me fazer mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque eu cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse e ter convosco. Versículo 12: e conheci que eis que não era de Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizessem e se pecasse, para que não tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Essa palavra veio de encontro ao meu coração nesses dias, quando eu estava orando e consagrando por algumas coisas, e Deus veio falar comigo acerca de coisas que estão sempre nos arrastando para trás, coisas que sempre estão querendo nos tirar do foco, coisas que sempre estão querendo arrastar-nos daquele propósito, daquele princípio, daquela atitude que nós tomamos. É interessante que quando nós propomos algumas coisas na nossa vida, em especial na vida espiritual, tudo que pode cooperar para que aquilo dê errado, parece que vem logo naqueles dias acontecer. Até mesmo na nossa vida natural. Você fez um propósito de fazer uma dieta alimentar agora. Você acha que está pesado, ou você precisa melhorar o índice da sua saúde, então você faz um compromisso, um propósito com você de tomar uma postura na sua alimentação. Aí tem 4 aniversários, um atrás do outro. Um tem churrasco, o outro feijoada, o outro bolo, o outro torta. E no dia seguinte a sua avó te liga e diz: fiz uma lasanha, eu sei que você gosta. E começa a aparecer de tudo para quebrar a sua dieta. Você ia nos lugares visitar as pessoas, nem um café ela se serviu. Você senta na mesa, é suco, é doce. Tudo que você fez um propósito de deixar, vem tentar parar aquilo que você quer ou deseja fazer. Você fez um propósito de trabalhar a sua vida financeira, melhorar. Talvez você sofreu, teve problemas, danos. Eu vou dar uma ajeitada aqui na vida financeira. Aí parece que todo negócio que seria bom em outra época parece agora. Na hora que você está fazendo um ajuste, na hora que você precisa enxugar, na hora que você precisa tirar as farpas, começa a aparecer aquele monte de negócio que aparentemente é bom. É um negócio que, se você investir, você vai cobrir o problema de agora e ainda vai cobrir problemas futuros. Mas algumas vezes aquilo ali se torna um amanhã, um segundo maior problema na sua vida. Mas só surgiu naquele momento em que você tomou atitude de lidar com aquilo. Ou então você tomou atitude de fazer um conserto com as pessoas que você tem problemas, ou teve alguma mágoa, algum problema de convivência relacional, algum problema de trabalho, e quando você vai procurar aquilo, então surge 10 outros problemas em cima daquele mesmo sentido em que você está tentando resolver. Ou seja, tentando fazer você parar, tentando fazer você voltar para trás. Antes da minha viagem,
Um irmão, no culto anterior eu havia pregado, e ele disse: olha, nunca mais eu me afasto de Cristo, nunca mais eu deixo de vir à igreja. E eu cheguei aqui, já tem praticamente uma semana, e eu não consegui vê-lo ainda. E daí então eu já fiquei sabendo de algumas coisas que aconteceram, e ele se chateou, algumas portas que ele esperava abrir fecharam, então isso entristeceu, e ele mais uma vez manteve, ou está se mantendo longe, distante do Senhor. Não seria explicação, mas justamente no tempo em que nós tentamos levantar em muitas áreas na nossa vida, é a hora que vem aquelas ofertas, é a hora que vem aqueles banquetes, é a hora que vem aquelas sugestões que nós corremos o risco de pôr tudo a perder. Neemias tinha alcançado algo tremendo. Ele tinha reconstruído os muros de Jerusalém. Ele tinha levantado as muralhas que, segundo ele próprio, no início do livro, estavam destruídas. Os animais entravam, Jerusalém era saqueada. Ele volta agora para uma reconstrução. E quando ele diz aqui no texto que ele havia acabado de construir os muros, mas as portas ainda não tinham sido colocadas, surge um problema para lhe arrastar para trás. Mas o que lhe surge naquela hora não parecia ser problema. O que aparece para ele naquela hora parecia até algo diplomático, algo de diplomacia, uma amizade, uma nova aliança, um novo ciclo, um novo propósito, um novo princípio. Mas na verdade era uma grande armadilha. Quantas vezes na nossa vida está acontecendo assim? Sabe, amados, o inimigo, ele nunca vai vir contra as nossas vidas, ele nunca vai vir contra nós, ele nunca vai vir para nos prejudicar numa figura ou numa aparência desagradável. Ninguém chega oferecendo para você um cheque de 100 mil reais e diz: olha, sem fundo, já bateu lá no banco 10 vezes e voltou, recebe aí, bênção na sua vida. Ninguém vem. Usualmente, se vier esse valor, ele vai vir limpinho, e ao invés de vir com problema, talvez vai até dizer assim: olha, nem desconto de juros do governo não tem, é limpo. O inimigo tenta jogar como se as coisas, as suas ofertas, os seus anseios para conosco são bons. Foi justamente o que aconteceu com o homem de Deus, Neemias. Ele estava trabalhando, ele estava no labor, ele não estava parando ou parado, ele estava orando. Ele diz aqui no próprio texto: aí viram que a mão de Deus era conosco. Ele diz lá no início do texto também que ele orou e a boa mão de Deus foi com ele. Quando ele animou o povo que estava desanimado por causa da perseguição do inimigo, ele diz: a boa mão do nosso Deus é conosco. Ele não era alguém desassistido, alguém que estava mal espiritualmente, não. Ele estava ligado, ele estava focado, ele estava direcionado. O seu coração estava firme no propósito que Deus lhe dera. E muitas vezes nem tão firme no que o Senhor nos deu, no que o Senhor nos confiou, nós estamos. Nem tão honestos com o Senhor e com a sua obra nós estamos vivendo ou estamos sendo. Mas Neemias não, ele estava vivendo a vontade e o propósito de Deus. Ele saiu debaixo de uma visão, ele saiu debaixo de uma palavra profética, ele saiu debaixo de uma ordem do rei, ele saiu debaixo de uma direção de Deus. E agora, quando ele está perto de selar, de pôr a cereja no bolo dele, aparece uma oferta que aparentemente não era problema. Sabe, nós temos sido muito enganados com aquilo que parece bom. A Bíblia nos diz que há coisas que ao homem parece bom, mas o seu final, ou caminhos parecem bons, mas os seus, ao final, são caminhos de morte. Nem tudo, como diz o ditado, que reluz é ouro. E muitas vezes essas ofertas mágicas
maravilhosas, brilhantes, essas oportunidades que aparecem do nada, elas parecem ser boas, mas não são. Eu dei um conselho a uma pessoa essa semana, e ela disse: pastor, o senhor caiu do céu para mim. Eu disse: está repreendido, quem caiu do céu foi Satanás, eu vou subir para o céu. A palavra parecia ser interessante, bom, mas não era, é uma maldição. E quantas vezes, coisas com aparência de boa, vestidas de boa, vêm até nós. Um rapaz aqui da nossa cidade me contou que quando ele era jovem, ele tinha um sonho de ter um veículo motorizado, em especial uma moto, porque é o que ele conseguiria comprar naquele tempo. Então ele comprou uma moto muito linda, muito nova, com uma aparência muito boa. E ela andou até na porta da casa dele. Ele comprou ela, o que me parece, em Galileia, e ele andou até na porta da casa dele. E quando ele chegou lá, a moto não funcionou mais, porque na verdade era uma moto que foi reformada, e ela foi toda revestida de aparência de nova, mas por dentro ela era velha, ela estava batendo o motor, ela tinha uma série de problemas. E como ele não conhecia, ele então comprou o gato por lebre. E muitas vezes as coisas estão chegando a nós porque nós não conhecemos. Um amigo meu, que já foi membro desta igreja, disse para mim que esteve agora há pouco tempo em um leilão de carro, e ele comprou um carro lindo, maravilhoso. Ele ficou louco quando viu o carro e pagou o melhor preço do lance. E quando ele pegou aquele carro, colocou sobre o reboque e levou para a casa dele, quando ele bateu a chave, o motor estava lá, mas já tinham tirado as peças lá de dentro, estava só a casca. Ele disse: pastor, foi o maior prejuízo que eu tomei até hoje, e eu nunca dei esses vacilos. Eu fiquei tão embebedado com a beleza e com o valor e com a estrutura do veículo, que eu cometi essa gafe, este erro fatal. Quantos de nós estamos cometendo erros por causa de aparência? E no campo espiritual, aquela pessoa que denota espiritualidade, mostra espiritualidade, às vezes no que pensamos, na vestimenta, ou na palavra, ou na entonação da palavra, ou na entrega da palavra que se diz profética, e nós acreditamos, nós aceitamos aquilo, e aquilo se torna um mal, aquilo se torna uma derrota, um fracasso, aquilo se torna uma destruição na nossa vida. Quantas pessoas, pela aparência, estão perdendo a bênção de Deus? Esses dias alguém me disse de uma determinada pessoa que recebeu uma palavra de Deus, de um profeta, que ela tinha que deixar o emprego dela, e essa pessoa, ela é funcionária de uma grande instituição federal, e que Deus, e ele veio me perguntar, ele veio me questionar. Eu disse: olha, querido, Deus pode até que ele faça isso, mas acho muito difícil. E quando eu perguntei quem era o profeta, e ele expôs quem é o profeta, eu disse para ele: pode ficar no emprego tranquilo, querido. Mas eu fiquei muito preocupado, porque aquele homem rosnava, aquele homem pulava, e eu disse: e daí? Qual o problema com isso? Talvez ele estava doente, ele tinha raiva de cachorro, ou qualquer outra coisa, mas vai trabalhar tranquilo, porque Deus não está nisso. E hoje ele me agradece: pastor, muito obrigado, eu ia fazer uma loucura. Quantas coisas que nós temos feito por causa da aparência dos resultados, e isso tem trago, ou vão trazer, danos gigantescos da nossa vida, vão minar a nossa fé, a nossa relação com Deus, vão minar a nossa vida espiritual. Neemias agora está num momento decisivo. Ou tudo que ele estava fazendo daria certo, ou tudo agora acabaria. Dependia da visão dele. Mas como eu disse no início, Neemias era um homem de oração, de intimidade com Deus, de compromisso com Deus, de compromisso com a palavra. Ei, se você não tem compromisso com Deus,
se você não tem compromisso com a palavra, se você não tem compromisso com as verdades bíblicas, olha, agora momentaneamente parece até que vai tudo bem, mas vai chegar um momento que a coisa vai virar, o vento vai soprar, e se não for de Deus, tudo vai desalinhar. Neemias precisava de ter certeza que o que estava se passando é de Deus. Primeira coisa, ser uma pessoa de oração e intimidade com Deus. Agora, por favor, direcione os olhos do seu irmão aí e pergunte: qual o grau de intimidade seu com Deus? Você sabe quando é ele ou quando é o homem que está falando? Você compreende a voz de Deus? Você entende a voz de Deus? Você tem uma visão e uma orientação e uma audição clara sobre quando Deus está falando e quando o homem está falando, quando são ações de Deus e quando são ações do homem? Você só consegue isso na intimidade com Deus. Aleluia. Apóstolo Paulo fala que havia homens carnais, homens naturais e homens espirituais. Os carnais vivem as coisas da carne, os naturais não creem porque não conhecem, mas os espirituais discernem tudo bem. Então, se você está com alguma dificuldade de avaliação, talvez você está aí como homem natural, é hora de você aumentar a sua intimidade com Deus e começar a ser homem espiritual. Quem está no Espírito entende as coisas do Espírito. O Espírito comunica com o Espírito que somos filhos de Deus. A igreja precisa ter um desenvolvimento. Paulo, em uma das cartas, diz: eu estou dando leite, vocês estão preparados para comida forte. Vocês ainda não têm intimidade profunda com Deus. Não têm intimidade profunda com Deus. Eu quero transformar aqui pela manhã, na nossa escola bíblica, esse treinamento que nós vamos facultar à igreja, o culto do mergulho, para você mergulhar em Deus, mergulhar na palavra, para a gente orar de joelho aqui pela manhã, para a gente adorar, para a gente crescer espiritualmente, para a gente descobrir na palavra caminhos de santificação, de mudança, de leitura da palavra, de entrega, caminhos de mergulharmos no azeite, mergulharmos no óleo, na unção. Esse treinamento de discipulado precisa transformar a nossa vida. Não podemos aceitar ou permitir uma vida mais ou menos, nem fria, nem quente, morna, porque se assim o fizermos, segundo a Bíblia, nós seremos jogados para fora. Na verdade, o termo é vomitados por Deus. Nós precisamos crescer espiritualmente. Neemias tinha intimidade, ele tinha conhecimento de Deus, ele tinha visão das coisas de Deus. Então logo chegou aquele problema que era um divisor de águas no seu propósito, no seu ministério. Ele estava ligado. Olha para o teu irmão e diga assim: você precisa estar ligado. Eu ouvi um testemunho de um pastor pregando certa feita, que ele era missionário, se eu não me engano, na África, e ele foi convidado por um fazendeiro para ir até a sua fazenda, mas o Espírito Santo disse para ele: não vá. E aquele homem disse: olha, pastor, eu tenho aí algum gado para doar e tenho aí algum dinheiro para investir no seu trabalho missionário, e por favor, me acompanhe até a fazenda, eu quero que o senhor conheça a fazenda. E ele não foi, o Espírito Santo insistiu, e mesmo ele desejoso de ir, ele disse: não, eu não posso, por algum motivo o Senhor está me impedindo. Aquele homem ficou nervoso, e algum tempo depois aquele homem se converteu ao Senhor em um outro trabalho, procurou aquele pastor e disse: eu vim aqui para pedir perdão ao Senhor. Ele disse: mas o que? O Senhor nunca me fez nada de mal. Eu não fiz, porque Deus não deixou, e Deus começou a falar comigo naquele dia, porque aquele dia eu ia levar o Senhor para matá-lo, porque o Senhor estava orientando os meus funcionários acerca de justiça, de verdade, de direitos, e eu já não conseguia contratar ninguém. Eles trabalhavam praticamente a troco da comida, e agora o Senhor abriu-lhes os olhos, o
Senhor ministrou algumas coisas que estavam me atrapalhando, e aquele dia eu ia levar o Senhor, ia matá-lo, mas aquele dia, quando o Senhor disse que o Senhor não deixava, verdadeiramente eu comecei a pensar nesse Senhor, porque aquele dia eu ia matá-lo, e eu estou aqui para lhe pedir perdão, porque agora eu sou um servo do Senhor e conheço esse mesmo Deus. Discernimento espiritual. Deus o impede em um movimento, Deus o impede em uma caminhada, porque aquela seria para a morte dele. Neemias agora estava entre a morte e a vida. Aquela armadilha era para tirar a vida dele, mas ele tinha direção de Deus. Segunda coisa, intimidade com Deus. Oração, intimidade com Deus. É inadmissível nós nos dizermos servos fiéis, servos do Deus Altíssimo, filhos de Deus, e não vivermos intimidade com Ele. Nós temos que conhecer esse Deus, nós temos que abraçar esse Deus, nós temos que vivenciar esse Deus, nós temos que viver esse Deus, nós temos que entrar na presença desse Deus, nós temos que mergulhar na presença desse Deus, nós temos que permitir que Ele seja verdadeiramente o nosso Senhor, o nosso Deus, o Rei de todas as coisas, que Ele seja literalmente o controlador da nossa vida, das nossas ações. E Neemias era esse homem, ele tinha intimidade, ele orava, ele entendia o que Deus estava mostrando. Eu quero te dizer uma coisa, que Deus nunca vai dar o mapa e riscar aonde Ele ir, onde você deve ir com Ele, mas se você for no nome dEle, Ele vai estar lá com você. Ele vai estar lá com você, Ele vai caminhar, Ele não vai ficar riscando aqui, ali, lá, não, Ele vai te revelando, e você vai entender que ali é o caminho dEle. Isso é intimidade. Sabe uma coisa muito interessante? Que existe filhos para com o pai. Você sabe o que o seu pai gosta, você sabe o que o seu pai gosta de vestir, o que o seu pai gosta de comer, o que o seu pai, aonde o seu pai gosta de ir, qual o tipo de atividade que o seu pai gosta de ter. O filho de Deus, ele tem que conhecer a Deus, ele tem que conhecer a vontade, o propósito, a orientação, o que Deus deseja. E Neemias conhecia a vontade de Deus. Você não é chamado para ser membro da primeira igreja batista ou um crente de uma denominação em Conselheiro Pena. Você é chamado para conhecer a vontade de Deus. Você é chamado para entender e viver os propósitos de Deus. E Neemias sabia disso. Então, quando aqueles miseráveis chegaram a ele e disseram: olha, nós queremos ter uma reunião contigo, você desce para falar conosco. Terceira coisa, nunca desça ao nível do inimigo. Se o inimigo, irmão, está trabalhando fofoca contra você, não entre na pilha dele. Se é acusação, não entre na pilha dele. Se é baixaria, não entre na pilha dele. Se é ataque, não entre na pilha dele. Mantenha lá onde Deus te colocou, porque a vingança não pertence a você, ela pertence ao Senhor. Mantenha lá onde Deus te colocou. Quem vai tratar aqui para baixo é Ele. Neemias viu toda aquela situação e disse: eu não sou homem para lidar com isso. Sabe por que o inimigo tem nos vencido ultimamente? Nós entramos na pilha dele. Quando nós somos casados, dentro do nosso casamento, quando dá aquelas discussões, alguém suscita algo lá de 1970, aí o outro replica, mas em 71 foi você. O inimigo ama isso. Mas o servo de Deus foge, ele não desce, ele não abaixa, ele não encurva para o inimigo, ele levanta a cabeça, porque ele sabe que Deus está no controle, ele sabe que ele está debaixo da direção do Altíssimo. Neemias olha para aquela situação e disse: isso não é de Deus, eu não vou descer, eu não vou me rebaixar, eu não vou cair da onde Deus me colocou. Ei, Deus te colocou no lugar por excelência. Para que se remover dele? Mantenha-se na presença do Altíssimo. Eu estava lendo a história de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um
crente protestante, que teve que lutar contra uma nação inteira que estava em guerra civil. Em uma frase que ele fala ali, na sua biografia está escrita, é que ele, diante de um dos momentos mais cruciais, perto da votação que criaria os Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, segundo o livro, dá e vai para a sacada, e ele olha, e ele chora, e vê a grandeza daquela nação poderia vir a ser, e ele diz assim: que caiam 1000 à esquerda, 10.000 à direita, mas eu não serei abalado. Ele não usa a palavra de homens, ele usa a palavra de Deus. Eu vou ficar naquilo que Deus me colocou. Se Deus me deu um propósito de seguir, e esta nação vai funcionar, então eu vou nisso. Eu vou caminhar nisso. Que cai na direita, que cai na esquerda, eu permaneço na vontade do Senhor. Se aprova agora, se não aprova agora, não tem problema. Vai prosseguir deste jeito, segundo o que Deus colocou no meu coração. Querido, você não pode deixar ser roubado do seu coração o propósito de Deus. O projeto era grande. Será que você pensa que o que Deus tem por você é pequeno? O fato de você ser filho de Deus é grande. Poxa, irmãos, eu nasci lá paupérrimo, e quantos de nós passamos pelo mesmo? Aí eu venho, me converto a Jesus Cristo, e a Bíblia me coloca como príncipe, como filho do Deus Altíssimo. Eu não estou falando filho de um presidente de uma república, eu estou falando do Criador de toda a terra, o Eterno, o Senhor de todas as coisas. A Bíblia nos reconhece como filhos dele. Isso já é grande. Ser servo dele, servir a ele, poder falar no nome dele, isso já é grande. Neemias disse: eu não posso descer disso. Eu não posso me afastar disso, eu não posso correr disso, eu não posso deixar isso para trás. Eu confio em Deus. Há um tempo atrás deu uma febre aqui em Conselheiro Pena, onde você chegava nos comércios, principalmente quem estava passando por problema financeiro, estava escrito lá: nós confiamos em Deus. Com o tempo sumiu, porque todo mundo deu uma melhoradinha, mas nunca foi verdade. Porque se confiasse, confiava até hoje, até esse momento. Confiar em Deus não é postar frase, não é carregar chaveiro, nem escrever no vidro do carro, é ter dentro do coração. Neemias não carregava isso em vidro de carro, no portal, no umbral do seu muro ou da sua casa. Ele carregava isso no coração. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de um evangelho muito mesquinho, de uma fé muito barata, de uma fé muito humana, que se limita a frases, a algumas colocações, mas que não tem vida. Ela não está cheia de vida, ela não está cheia de santidade. Mas Neemias envergava tudo isso para ele. Ele tinha vida, ele tinha santidade, ele tinha compromisso, ele tinha unção, ele conhecia a Deus, ele sabia que ele não deveria descer, não é pelos homens, mas é por Deus. Não tente ou não busque cometer o mal aos outros que te quiseram mal, porque a Bíblia diz e nos ensina para nós pagarmos o mal com o bem. Neemias não arma nada contra aqueles homens agora, não fala nada, ele só manda um recado: eu não vou descer, porque a obra que eu estou realizando é grande demais. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: a obra que nós realizamos é grande demais. A obra que nós estamos realizando, o que Deus confiou a nós, o que Deus colocou como projeto para nós, é grande demais. Eu estava lendo ontem e parei nisso, quando o Senhor diz assim: ó, não turbeis o vosso coração, credes em mim, credes também no meu Pai.
e lá na casa dele é cheio de morada para todos vocês. Aleluia. E aí eu vi um pastor carioca falando um pouco sobre isso. Ele estava pregando em um seminário e ele disse: olha, a casa do papai está lotada de espaço para você e para mim, e a parada lá é muito doida, a rua é de ouro, a casa é toda de pedra preciosa. Eu parei para pensar nisso e disse: meu Deus, nós estamos brigando e chorando porque não tem minha casa, minha vida, porque deu um vazamento no telhado. Ei, o que tem separado para nós é grande demais. Querido, isso aqui tudo vai passar. Há alguns dias atrás eu fui a Aimorés e achei alguém que eu conheço. Oh, seu pai, o pai dele tem 47 anos. Papai morreu. O que aconteceu? Papai estava sentado, pastor, em frente à televisão assistindo o jogo. O coração parou, ele morreu. Ficou tudo para trás. Nós devemos sim buscar uma vida boa, confortável, tranquila, mas nós devemos entender que nosso objetivo não é morar aqui, é morar na glória. Neemias não estava focado aqui agora, ele estava focado lá na frente. Ele estava focado lá na frente. Ele queria pôr a porta da cidade. Não adiantava nada agora aquele trabalho todo que ele teve ser destruído, porque as portas não seriam colocadas e tudo seria levado a fogo e a destruição. Mas colocando as portas, ninguém mais poderia entrar. Neemias estava vendo o futuro. Muitas vezes eu preguei aqui e tenho assistido dezenas de pastores, centenas pregando: Deus vai mudar a sua história. Mentira, a história é o que passou. Deus vai mudar o nosso futuro. A história já era, não tem como mudar mais. Ficou lá ruim ou bom, mas o futuro Deus pode fazer melhor. Se 2014 você chorou, então 2015 Deus pode fazer você sorrir. Isso não é mudar a história, isso é escrever o futuro. E só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Neemias agora evita um passado de história triste para escrever um futuro brilhante, um futuro poderoso. Ele colocaria as portas, ele cerraria as portas, o inimigo não mais entraria ali, porque o Senhor agora havia cumprido o seu propósito na vida de Neemias. Deus quer cumprir os propósitos dele na sua vida. Olhe para o teu irmão e diga assim: erga muros, construa os muros, mas não esqueça de pôr as portas. Neemias disse no seu coração: não, eu não vou descer, senão eu vou enterrar o projeto de Deus. Eu vou perder todo o meu investimento, toda a minha vida. Vai lá e diga para aqueles caras que eu não tenho tempo para eles. Querido, vou te fazer um pedido: não tenha tempo para o mundo mais, para as perseguições do mundo, para os ataques do mundo. Não tenha tempo mais para o inimigo. Não tenha tempo mais para aquilo que te arrasta para trás. Pare de seguir coisas, pessoas, sentimentos e atitudes que só te arrastam para trás. Tem gente que para melhorar vai ter que largar um monte de coisa, vai ter que largar um monte de convivência, um monte de relacionamento que só arrasta para trás. Tem gente que para fluir no Espírito vai ter que descer muita bagagem que tem se tornado apenas peso nos seus ombros. Todos os dias nós temos que fazer uma revisão da nossa vida, uma reorientação, para que possamos tirar os fardos e seguir com firmeza. Deus quer mudar a sua vida, amém? Sabe,
No voo que eu vim dos Estados Unidos, quando chegou em São Paulo, todo mundo teve que passar pela alfândega. E tinha um rapaz para entrar no avião, foi uma luta, uma bolsa nas costas. E saiu do avião, aquela dificuldade de pegar a mala. Eu ajudei, como eu não estava com mala nenhuma, eu ajudei ele. E ele passou na minha frente na alfândega. Eles tiraram ele de lado, porque ele estava com 5 celulares dentro da bolsa, os 3 tablets. Ele tinha tanta muamba que o cara tirou ele do lado, porque eu ouvi falar assim: olha, você tem que pagar cerca de 3.700 de multa se você quiser ficar com isso que você está aqui. E eu só com um tabletzinho lá dentro, até tremendo, perdi o tablet. Passou minha bolsa. O que é isso aí, Jó? É um tablet. Ok, pode seguir. Carregou tanto peso, tanto fardo para ser barrado. Olha para o teu irmão e diga assim: não deixa a alfândega do mundo te parar, não. Tira essa bagagem, irmão. Tem gente que está com uma bagagem, está traficando coisa ruim, coração cheio de ódio, coração cheio de medo, coração cheio de maldade, coração egoísta, coração vaidoso, coração invejoso. Isso aí, querido, se você quiser entrar no céu, você vai ter que deixar isso tudo para trás. Neemias, naquela hora, ele entendeu: isso vai ser peso, e eu não vou pegar. Ei, não pega peso, esteja livre. Os meninos cantaram aqui: quando o Espírito de Deus, Ele está, eu sou livre. Neemias disse com liberdade: não, eu não vou descer, que a obra que eu estou fazendo é grande demais. Não atrapalhe ninguém de seguir o caminho, porque a obra que você está fazendo é grande demais. Eu quero que você se coloque de pé. A minha palavra encerra aqui. Aleluias. Glória a Deus. Quantas coisas estão te arrastando para trás? Quantas palavras estão te arrastando para trás? Quantas situações, quantos males, quanta força o inimigo tem empregado para tentar te segurar, te arrastar para trás. Não importa, hoje você vai deixar bagagem, e o que o inimigo está tentando pesar sobre você, em nome do Senhor Jesus, hoje Ele vai cortar tudo isso, e você vai estar livre para seguir. Você crê nisso? Faça concertos na sua vida. Faça concertos na sua vida. Há um tempo atrás, eu estava com a Mariana assistindo um desenho infantil, e nesse desenho o personagem queria voar. E então um amigo do personagem era mágico, então fez aparecer asas gigantescas nele. Mas por algum motivo as asas eram tão grandes que ele não conseguia voar. Depois esse personagem transformou eles em pequenas asas, mas as asas eram pequenas e não conseguiam levantar. E aquele desenho infantil todo vai se desenrolando em tamanho de asas, até que aquele companheiro disse para ele: então não tem como te dar asas. E aí ele fala para o companheiro: se eu soubesse que eu podia voar no meu coração e na minha mente o tempo todo, eu não queria asas grandes, pequenas, de forma alguma nos meus ombros. Sabe, irmão, às vezes a gente não precisa de asas para voar, a gente precisa de um coração livre, o espírito livre, liberdade. Houve um culto aqui há alguns dias atrás que eu preguei, e um irmão chegou para mim, eu disse isso aqui: ai, eu tenho vontade
passa, a vontade é boa ser vivida na hora. Amém? Glória a Deus. Vontade precisa ser vivida na hora. Deus quer mudar a sua vida nessa noite, mas você precisa ter vontade. Eu não sei quanto você tem de bagagem ou de coisas que você tem que deixar para trás, e como Neemias dizer para você mesmo: eu não vou descer por causa desse problema, eu vou me manter na postura de Deus, o que Deus me chamou, o que Deus tem para mim, a grandiosidade do que eu sei que Deus tem para mim. Então eu quero te chamar para vir aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero orar para Deus te ajudar. Sai do seu lugar, eu vou fazer uma oração por você. Se você tem alguma bagagem, algum peso, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Vamos cantar um louvor ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Aleluia. Enquanto isso, você pode refletir se está precisando de alguma libertação nesse aspecto. Não, pastor, está tudo bem, está tudo ok, beleza.